Peguei meu marido com a organista, e o ancião disse para eu não abrir a boca. Eu nunca imaginei que um dia escreveria essas palavras. Nunca pensei que a dor poderia ser tão profunda a ponto de me fazer duvidar de tudo o que eu acreditava. Mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou afundar. E hoje, depois de muito choro, muitas noites em claro e uma batalha que pareceu não ter fim, eu posso contar como Ele me sustentou quando o mundo desabou sobre mim. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, um dia comum, como tantos outros. Eu tinha acabado de arrumar a casa, preparado o jantar e estava esperando meu marido, João, chegar do trabalho. Ele era diácono na nossa congregação, um homem respeitado, sempre pronto a ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Nós éramos casados há 15 anos, tínhamos 2 filhos pequenos, e aos olhos de todos, éramos um lar abençoado. Mas Deus conhecia o coração de cada um. Naquela tarde, porém, algo dentro de mim não estava bem. Uma inquietação, uma sensação de que havia algo errado, mas eu não conseguia explicar o que. Resolvi ir até a igreja mais cedo para ajudar a organizar os hinos do culto da noite. Quando cheguei, a porta da sala dos instrumentos estava entreaberta e ouvi vozes. Reconheci a voz de João, e para minha surpresa, a voz de Ana, a organista. Ela era solteira, uma moça quietinha, sempre muito dedicada aos trabalhos da igreja. Nunca tinha pensado nela como uma ameaça. Mas aquelas vozes não eram normais. Havia um tom de intimidade, risos contidos, um silenciamento repentino quando ouvi meus passos se aproximando. Empurrei a porta sem pensar, e o que vi me quebrou por dentro. João estava encostado na parede, e Ana, com as mãos em seu peito, olhava para ele de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Os dois se afastaram bruscamente, como se tivessem levado um choque. O ar saiu dos meus pulmões. Não precisei de mais nada. A expressão no rosto deles disse tudo. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu trêmula, mas firme. João engoliu em seco, os olhos cheios de pânico. Nada, amor. A gente só estava conversando sobre o culto. Ele tentou disfarçar, mas suas mãos tremiam. Ana, pálida como um lençol, não conseguiu nem olhar para mim. Conversando? Repeti, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Vocês acham que eu sou cega? João deu um passo na minha direção, mas eu recuei como se ele tivesse me queimado. Maria, por favor, não é o que você está pensando. Ele implorou, mas suas palavras soaram vazias. Não aguentei mais. Virei as costas e saí correndo, as lágrimas já escorrendo sem controle. Não lembro como cheguei em casa. Só me lembro de trancar a porta do quarto e me jogar na cama, o corpo todo tremendo, como se estivesse com febre. Como isso podia estar acontecendo? Como o homem que jurou me amar perante Deus podia me trair assim, e ainda por cima dentro da casa do Senhor? Os filhos chegaram da escola pouco tempo depois, e eu tive que me recompor. Lavar o rosto, engolir o choro, fingir que tudo estava bem. Mas como explicar para crianças de 8 e 10 anos que o pai delas tinha quebrado o que Deus tinha unido? Como olhar nos olhos deles e mentir? Naquela noite, depois que eles dormiram, eu me ajoelhei ao lado da cama e chorei como nunca. Não eram só lágrimas de dor, eram lágrimas de traição, de vergonha, de medo do futuro. Senhor, eu sussurrei com a voz quebrada, o que eu faço agora? Como eu aguento isso? Eu não tenho força. Eu não consigo. E foi ali, no silêncio da madrugada, que Deus começou a me responder. Não com uma voz audível, não com um sinal no céu, mas com uma paz que, aos poucos, foi enxugando minhas lágrimas. Uma certeza de que Ele estava ali, que Ele via minha dor e que não me abandonaria. No dia seguinte, eu não consegui ir ao culto. Não tinha coragem de enfrentar as pessoas, de olhar para Ana, de fingir que nada tinha acontecido. João chegou em casa depois da reunião, e pela primeira vez em anos, eu não consegui nem olhá-lo nos olhos. Maria, a gente precisa conversar, ele disse, sentando-se na mesa da cozinha. Sobre o quê? Perguntei secamente. Sobre como você mentiu para mim. Sobre como você desonrou nosso casamento. Sobre como você fez isso dentro da igreja. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei que eu errei. Eu sei que não tenho desculpa. Mas eu juro que foi só isso, foi só um momento de fraqueza. Eu não quero perder você. Não quero perder nossa família. Um momento de fraqueza? Repeti, sentindo a raiva subir. Você acha que isso é desculpa? Você acha que Deus aceita isso? Ele não respondeu. Só ficou ali com as mãos tremendo como um menino apanhado em flagrante. Eu não sei se eu consigo perdoar você, falei finalmente. Não agora. E foi assim por semanas. Eu vivia como um zumbi. Cuidava das crianças, fazia as tarefas da casa e aos cultos, mas por dentro estava morta. Cada olhada para João doía como uma facada. Cada vez que Ana tocava o órgão, eu sentia náuseas. E o pior era a vergonha.
Vergonha de ter sido traída, vergonha de não conseguir esconder a dor, vergonha de pensar que todo mundo estava falando de mim. Até que um dia, depois de um culto, o ancião mais velho da nossa congregação me chamou para conversar em particular. Eu respeitava muito aquele homem. Ele era um servo de Deus, sábio, cheio do Espírito. Então, quando ele me pediu para sentar, eu obedeci, esperando talvez um pouco de consolo, uma palavra de Deus para me fortalecer. Irmã Maria, ele começou com voz calma, eu sei pelo que você está passando. E eu lamento muito por isso. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e quero que você ouça com o coração. Eu a senti preparada para qualquer coisa. Você não pode abrir a boca sobre isso para ninguém. Não é da sua conta contar para os outros o que aconteceu. Isso é entre você, seu marido e Deus. As palavras dele caíram sobre mim como uma pedra. Não abrir a boca? Como assim? Eu estava sofrendo, me sentindo a mulher mais humilhada do mundo, e agora ainda tinha que calar? Mas ancião, eu protestei com a voz trêmula, eu não estou falando por aí. Só estou sofrendo. Eu não sei como lidar com isso sozinha. Eu sei que é difícil, ele respondeu, colocando a mão no meu ombro. Mas você precisa entender, se você espalhar isso, vai manchar a imagem da igreja. Vai causar divisões. E pior, vai expor seu marido e essa moça ao escândalo. Deus não quer isso. Então eu tenho que engolir isso em silêncio? Perguntei, sentindo as lágrimas voltarem. Mesmo que isso esteja me matando? Não é engolir, ele disse firme. É confiar em Deus. É deixar que ele lide com isso. Você precisa perdoar, irmã. Não por eles, mas por você. Porque o ressentimento vai te destruir. Aquelas palavras doíram mais do que a traição. Eu saí dali sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Como eu podia perdoar? Como eu podia fingir que nada tinha acontecido? E por que eu tinha que carregar esse fardo sozinha? Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, enquanto João ronca ao meu lado, como se nada tivesse acontecido. E foi ali, no escuro, que eu comecei a falar com Deus de verdade. Senhor, eu chorei. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não mereço isso. Eu sempre tentei ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva. Por que o Senhor permitiu isso? E então, como um sussurro no meu coração, veio a resposta: Filha, eu não te abandonei. Eu vejo tua dor, mas eu quero que você confie em mim. Não nas pessoas, não nas aparências, mas em mim. Aquilo me quebrou de vez. Eu comecei a chorar como uma criança, com soluços que abalavam meu corpo. E foi ali, na minha fraqueza, que eu senti Deus me segurar. Nos dias seguintes, eu comecei a buscar a Deus como nunca. Deixei de lado a amargura, a vontade de gritar com o mundo, e passei a clamar por força. Toda manhã, antes que os filhos acordassem, eu me ajoelhava e pedia: Senhor, me dá forças para passar por hoje. Não deixe o ódio tomar conta de mim. E Deus foi fiel. Pouco a pouco, a dor foi perdendo a intensidade. Não desapareceu, ainda doía muito, mas eu conseguia respirar. Conseguia olhar para João sem querer gritar. Conseguia ouvir Ana tocar o órgão sem sentir vontade de sair correndo. Até que um dia, depois de quase 3 meses daquele inferno, algo mudou. João chegou em casa com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos e disse: Maria, eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais me olhar no espelho sabendo o que eu fiz. Eu preciso que você me perdoe. Não por mim, mas por você. Porque eu vejo que você está sofrendo, e eu não quero isso. Eu quero que a gente recomece. Do zero. Com Deus no centro. Eu olhei para ele por um longo tempo. Vi o arrependimento nos seus olhos. Vi a dor de um homem que tinha caído, mas que agora queria se levantar. E pela primeira vez desde aquele dia horrível na igreja, eu senti uma faísca de esperança. Eu não posso prometer que vai ser fácil, eu falei com a voz embargada. Eu não posso prometer que eu vou esquecer, mas eu vou tentar. Por nós, pelos nossos filhos, e por Deus. E assim começou a nossa jornada de reconstrução. Não foi rápido. Não foi fácil. Houve noites em que eu ainda chorava, dias em que a desconfiança voltava com tudo. Mas nós começamos a orar juntos, a ler a Bíblia juntos, a buscar a Deus como nunca tínhamos buscado antes. Ana, por sua vez, pediu transferência para outra congregação. Não sei o que aconteceu com ela, não me importo mais. O que importava era que Deus estava restaurando o que o inimigo tinha tentado destruir. Hoje, passados 2 anos daquele dia terrível, eu posso dizer que Deus fez um milagre na minha vida. Não foi um milagre de um dia para o outro, mas um milagre de paciência, de perdão, de restauração. João não é mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. Nós aprendemos na dor que o casamento não é só amor e risadas.
é também luta, é escolha, é entrega diária nas mãos de Deus. E quanto àqueles que me disseram para calar, hoje eu entendo. Não foi para me oprimir, mas para me proteger. Porque se eu tivesse espalhado aquilo, a dor só teria aumentado. O perdão não veio do silêncio forçado, veio da busca sincera a Deus. Veio de joelhos com lágrimas com entrega. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Vejo como Ele me segurou quando eu pensei que ia cair. Vejo como Ele transformou minha vergonha em testemunho, minha dor em força. E se eu pudesse dar um conselho para alguém que está passando por algo parecido, eu diria: não guarde rancor. Não deixe que a amargura te defina. Clame a Deus. Busque ó de todo o coração. Porque Ele ouve, Ele vê, e Ele restaura. Agradeço a Deus por não me deixar afundar. Agradeço por ter me dado forças quando eu não tinha mais nenhuma. Agradeço por ter me ensinado que mesmo nas piores tempestades, Ele está no barco comigo. E hoje, com o coração cheio de gratidão, eu posso dizer: Deus é fiel. Mesmo quando nós falhamos, Ele não falha. Mesmo quando nós caímos, Ele nos levanta. E isso, para mim, é suficiente. Há coisas que só quem passou entende. Não é uma dor que se explica, é uma dor que se vive. E eu vivi. Cada noite em claro, cada lágrima engolida no travesseiro, cada vez que eu olhava para o rosto do meu marido e via não só o homem que me traiu, mas o homem que eu amava, e que, apesar de tudo, ainda amava. Não era só raiva, era uma mistura de tudo: decepção, saudade do que foi, medo do que viria, e uma pergunta que não saía da minha cabeça: como, Senhor? Como chegamos aqui? Eu me lembro de uma manhã, depois de tudo ter vindo à tona, quando eu estava lavando louça e as mãos tremiam tanto que quase deixei o prato cair. João tinha saído cedo, como sempre, e eu fiquei sozinha com aquele silêncio que doía mais que qualquer palavra. Foi então que eu ouvi uma voz dentro de mim. Não era audível, mas era mais real que qualquer som: filha, você vai escolher. Ou fica olhando para o que eles fizeram, ou olha para mim. Não era uma voz de condenação, era um chamado. Um chamado para levantar os olhos. E foi aí que eu comecei a entender que a batalha não era contra João, não era contra aquela mulher, não era nem contra os irmãos que me disseram para calar. A batalha era dentro de mim. Era entre a carne que queria gritar, quebrar tudo, sair correndo, e o espírito que sussurrava: confia em mim. Não foi fácil. Houve dias em que eu tive que me trancar no quarto e chorar até não ter mais forças, mas depois daquele choro, eu me ajoelhava e dizia: Senhor, eu não aguento, mas o Senhor aguenta por mim. João, por sua vez, não ficou parado. Ele não só pediu perdão, ele mudou. Não foi da noite para o dia, mas foi real. Ele começou a chegar mais cedo em casa, a ajudar nas tarefas, a me olhar nos olhos quando falava. Uma vez ele me entregou um papel dobrado, tímido como um menino. Dentro estava escrito: eu sei que palavras não apagam o que fiz, mas eu quero que saiba que todos os dias eu peço a Deus para me ajudar a ser o marido que você merece. Não eram palavras bonitas, eram palavras quebrantadas. E foi naquele quebrantamento que eu comecei a ver a mão de Deus agindo. Mas não pense que foi um caminho sem tropeços. Houve vezes em que a desconfiança voltava, em que um olhar, um atraso, uma mensagem no celular faziam meu coração acelerar. E foi nessas horas que eu aprendi a orar de um jeito novo. Não eram mais orações longas e cheias de palavras, eram gemidos: Senhor, me ajuda a confiar. Não em João, mas em Ti. Porque a confiança no homem falha, mas a confiança em Deus não. Um dia, uma irmã mais velha na fé me chamou num canto depois do culto e disse: minha filha, eu já passei por isso. E eu vou te dizer uma coisa: o diabo quer que você fique olhando para trás, porque assim você não vê a bênção que Deus está preparando na sua frente. Ela não sabia, mas aquelas palavras foram como água em terra seca. Porque era verdade, eu estava tão focada na ferida que não via a cicatrização. E a cicatrização veio. Não do jeito que eu imaginava, mas veio. Veio quando João, sem eu pedir, começou a ler a Bíblia em voz alta para os nossos filhos antes de dormir. Veio quando, numa noite de oração na igreja, ele se levantou e pediu perdão publicamente, não só a mim, mas a todos os irmãos, por ter manchado o nome do Senhor. Veio quando, meses depois, uma irmã nova na fé me procurou chorando porque o marido também a tinha traído, e eu pude segurar a mão dela e dizer: eu sei como dói, mas Deus é maior. Hoje, quando olho para o nosso casamento, não vejo mais as marcas da traição. Vejo as marcas da graça. Vejo um homem que, apesar de ter caído, se levantou com temor de Deus. Vejo uma família que, apesar de ter sido abalada, está mais unida no Senhor. Veio uma irmã certa vez e me disse: como vocês conseguiram? E eu respondi: não fomos nós. Foi Deus. Porque não tem outra explicação. Não tem força humana que sustente um casamento depois de uma coisa dessas. Só a força do Altíssimo.
E quanto à organista? Ela não está mais na igreja. Não porque foi expulsa, mas porque, depois de tudo, ela mesma não conseguiu ficar. O peso da culpa, a vergonha perante os irmãos, a convicção do Espírito Santo, tudo isso a levou a se afastar. E eu não sinto ódio. Sinto pena, porque ela também era uma filha de Deus que se perdeu no caminho. E se um dia ela voltar, se um dia ela buscar a Deus de verdade, eu oro para que encontre a mesma misericórdia que eu encontrei. Porque essa é a diferença. O mundo diz para guardar rancor, para cobrar, para fazer justiça com as próprias mãos. Mas Deus diz, vingança é minha, eu retribuirei. E quando a gente entrega isso nas mãos dele, a gente descansa. Não é um descanso de quem não sente mais nada, mas de quem sabe que Deus está no controle. Hoje, quando João e eu nos ajoelhamos juntos para orar, eu sinto uma paz que não tem preço. Não é a paz de quem nunca sofreu, mas a paz de quem sofreu e viu a mão de Deus agindo. Às vezes ele ainda segura minha mão com mais força, como se tivesse medo de me perder. E eu deixo, porque eu também já tive medo. Mas agora a gente caminha juntos, não por força nossa, mas pela graça dele. E se você está lendo isso e está passando por algo parecido, eu quero te dizer, não desista. Não desista de Deus, não desista do seu casamento, não desista de você mesma. Pode ser que hoje esteja escuro, pode ser que hoje a dor esteja insuportável, mas Deus não te deixou. Ele está ali do seu lado, esperando você estender a mão para ele. Porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele restaurou a mim, ele pode restaurar a você também. Eu já vi casais se separarem por coisas menores do que a minha. Já vi irmãos saírem da igreja por causa de fofocas, de mágoas, de orgulho. Mas eu também já vi Deus fazer o impossível. Já vi casamentos que estavam mortos ressuscitarem. Já vi corações endurecidos amolecerem. Já vi lágrimas se transformarem em risos. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Porque no final das contas não se trata de quem errou mais ou menos. Não se trata de quem tem razão ou não. Trata-se de um Deus que ama tanto que deu seu Filho para nos salvar. E se Ele fez isso, você acha que Ele não vai te ajudar a passar por essa tempestade? Você acha que Ele não vai te dar forças para perdoar? Você acha que Ele não vai restaurar o que o inimigo tentou destruir? Eu já pensei que não. Já achei que minha vida tinha acabado. Já achei que nunca mais ia sorrir de verdade. Mas hoje, quando olho para trás, vejo que Deus estava lá o tempo todo. Ele estava nos meus choros, nas minhas noites sem dormir, nas minhas orações sem palavras. Ele estava segurando minha mão mesmo quando eu não sentia. E é por isso que hoje eu posso dizer, com toda certeza, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena esperar nele. Vale a pena perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque ele merece. Porque no final não somos nós que vamos ser glorificados, é ele. E quando a gente deixa Deus agir, a gente vê milagres que nem sonhávamos que eram possíveis. Que Deus abençoe você que está lendo isso. Que Ele te dê forças para continuar. Que Ele te encha de paz, mesmo no meio da tempestade. E que no final você também possa dizer, Deus é fiel. Mesmo quando eu duvidei, Ele nunca duvidou de mim.